Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um pequeno tutorial para fazermos o fechamento da nossa revista da carta de 1ª e 2ª aos Coríntios. Estamos fazendo a finalização da primeira carta aos Coríntios. Domingo, na verdade, tivemos a Escola Bíblica Dominical em live, né? Domingo que vem, possivelmente também teremos, até que passe essa situação de distanciamento social que todo mundo está passando, né? Enquanto isso, a gente vai fazer o fechamento da lição para que possamos, mais para frente, a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Nosso pastor Orandi, semana passada, deu uma magnífica aula e a gente vai continuar colocando os professores em atividades para que os irmãos possam ter subsídio teológico para a gente continuar exercitando o Espírito. Amém, meus irmãos? Durante esses meses, nós comentamos sobre o problema da divisão da igreja ali em Coríntios, né? Falamos sobre o problema da imoralidade na igreja e conflito entre os irmãos. Paulo responde perguntas sobre o casamento, fraqueza e ídolos, foi comentado, né? A renumeração do obreiro e o papel da mulher na igreja e no mundo, a profanação da mesa do Senhor, os dons espirituais e sua diversidade e o amor como caminho, a vida do corpo, e agora chegamos à aplicação da ressurreição e a mordomia cristã. 2 temas bastante importantes. Esse primeiro tema, que refere-se à ressurreição, a doutrina da ressurreição, é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, né? Existem doutrinas que são fundamentais. Por exemplo, nós temos a doutrina da imposição de mãos, que está em Hebreus capítulo 6. Não sabia que a imposição de mãos é uma doutrina, é um ensinamento extremamente importante. Impor as mãos, fazer imposição de mãos, não está relacionado a uma caricatura, porque alguém mandou você impor as mãos. É um ministério muito forte, que está ligado à batalha espiritual. A imposição de mãos, ela te dá legalidade para repreender e expulsar os demônios. Isso é uma doutrina, é um ensinamento totalmente bíblico. Moisés, com a imposição de mãos, ele venceu um exército. Quando ele não teve mais forças, pessoas seguravam as suas mãos para que ele continuasse com as mãos levantadas. Enfim, a Bíblia tem bastante estrutura embasada para poder passar para nós que verdadeiramente é um ministério de imposição de mãos. Como também a doutrina do batismo, temos a doutrina da Santa Ceia e temos também a doutrina da ressurreição. Para falarmos sobre ressurreição, a gente não pode confundir ressurreição com ressuscitamento. No Velho Testamento, como no Novo Testamento, teve muitas situações de ressuscitamento. Qual a diferença? A ressurreição, ela está ligada a pessoa ser trazida à vida, mas em seguida ela está ligada à eternidade. O ressuscitamento, a pessoa passou pelo processo de voltar à vida, mas depois ela voltou a morrer. Isso aconteceu com vários personagens do passado, né? Os ossos de Eliseu ressuscitaram uma pessoa que foi jogada na mesma cova, mas com certeza depois essa pessoa morreu. Nós temos o filho de uma viúva, que estava no caminho da cidade de Naim, ele ressuscitou, mas também morreu. Aquela menina que tinha acabado de morrer, também depois ela voltou a morrer. Nós temos Lázaro, num seu estágio maior de morte também, ela passava 3 dias em estado de putrefação, mas no entanto, mais para frente também ele morreu. Cristo, quando ele expirou na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e sepulcros foram abertos e muitos santos foram vistos na cidade, ressuscitados. Só que eles foram trazidos à vida, mas depois também morreram. Porém, Cristo, ele ressuscitou
mas junto com a ressurreição, ele herdou a sua eternidade como Filho do Homem. Deus é 100% homem e 100% Deus. E como 100% homem, ele herdou a eternidade. E esse processo de ressurreição, de herdar a eternidade, nós também teremos o direito. E é muito importante nós aprendermos essa doutrina da ressurreição. Paulo, quando estava ensinando em Coríntios, ele teve algumas dificuldades, porque a igreja em Coríntios, eles tinham muita influência nos costumes greco-romanos, os filósofos tinham suas filosofias. Então o pessoal de Corinto, eles até aceitavam o fato de que Cristo ressuscitou, mas eles não acreditavam que os seus corpos seriam ressurgidos juntamente. Eles acreditavam na ressurreição baseado apenas em Cristo, mas que suas vidas um dia pudessem herdar a eternidade era algo que não entrava na cabeça deles. E talvez os cristãos, muitos cristãos do presente, também tenham essa dificuldade de entender que nós um dia iremos morrer, mas iremos ressuscitar, mas herdaremos a eternidade juntamente com a ressurreição. Então, viver uma vida prática, a fazer uma aplicação pessoal da vida de ressurreição, é ressuscitar com Cristo e receber de Cristo os elementos que ele recebeu da parte de Deus. Cristo, ele se encarnou, Cristo teve o seu viver cotidiano aqui na terra, mas sem pecado. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Até esses 4 pontos nós conseguimos entender. Nós nos encarnamos em Cristo. Assim como Eva veio de Adão, a igreja, ela faz parte de Cristo. Ela consegue se entender como encarnada em Cristo. Ela consegue entender que ela tem que ter um viver cotidiano sem pecado. Ela consegue entender que Cristo morreu. Ela faz essa glorificação todo mês, em memória de mim. Todos os meses celebramos a Santa Ceia e entendemos que Cristo morreu. E nós entendemos que Ele ressuscitou. Só que paramos por aí. Existe mais um processo. Existem mais 3 processos. E esse processo é a nossa ascensão. Essa ascensão está ligada ao nosso arrebatamento. O arrebatamento é um processo que ainda falta. Nós não fomos arrebatados. E uma vez sendo arrebatados, nós seremos glorificados. Glorificados significa ter um novo corpo. Nós seremos glorificados com um novo corpo. Substituiremos o nosso corpo mortal e incorruptível por um corpo totalmente glorificado, incorruptível. Essa é a promessa de Deus. E após a ascensão, a nossa glorificação tem o último processo. Esse último processo é o processo de entronização. Entronização é estar com Cristo no trono, no céu, na eternidade. É quando a igreja irá passar pelo processo de se tornar a nova Jerusalém, porque a igreja era representada como uma mulher. No passado, nós éramos a mulher de capítulo 2 de Gênesis. E com determinado tempo, nós se tornamos a igreja de Mateus 16, nós se tornamos a igreja, uma igreja forte, uma igreja redimida. Mas, no entanto, ela continuou avançando. Essa igreja se tornou a igreja de Efésios capítulo 6, uma igreja que Cristo se casou com ela. Em toda a Bíblia, ela fala, todos os profetas do Velho Testamento e até do Novo, eles referem-se à Bíblia como uma espécie de matrimônio, a um casamento, como houve essa coligação de Eva e Adão. Assim é Cristo e a igreja, nós somos casados com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E sendo Cristo a cabeça, Ele é o principal, nós somos o corpo. A igreja é apenas o corpo. E Cristo é a cabeça. E esse casamento ele ainda não foi consumado ainda. Para que ele seja consumado, é necessário ainda outros processos. E esses processos estão ligados à área da escatologia bíblica. Como que acontecia no passado? No passado, a Bíblia diz que existia, na verdade é o mesmo nome, Hades e Sheol.
Um se refere ao grego, o hebraico do Velho Testamento e o grego do Novo Testamento. Lá no Hades, o que acontecia? Tanto os justos como os injustos, os ímpios, eles ficavam no mesmo ambiente. Só que no meio desse ambiente havia um estágio intermediário, existia um grande abismo que separava as duas esferas desse ambiente. E ali todos eram conscientes. Do lado dos justos era chamado de seio de Abraão, ou paraíso, mas do outro lado se referia a um local triste, onde havia prantos e ranger de dentes. Quando Cristo morreu, ele, no seu processo de ressurreição, ele se tornou a primícia dos que dormem. Lembra que eu falei que muitas pessoas ressuscitaram com Cristo? Mas ali era apenas um começo. A Bíblia fala apenas de duas ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Cristo, ele foi a primícia porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele deixou de ser o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, para se tornar o primogênito de Deus. Quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo muitos irmãos consigo. Agora somos muitos irmãos, então ele foi o primeiro a ressuscitar. Houve ressuscitamento no passado, mas ressurreição é só em Cristo. Então o primeiro processo foi quando Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscitou, todos nós estamos em uma vida prática de ressurreição. Viver em ressurreição é não temer a morte. Viver em ressurreição é não ter medo desses momentos que estamos passando, que o mundo está enfrentando. Tem muita gente com medo. E Deus nos dá um alerta para que nós possamos sairmos dessa esfera do medo e sairmos da caverna. Elias, ele tinha certeza de que realmente, se ele saísse da caverna, ele ia enfrentar um grande risco. Jezabel iria tirar a sua vida. Mas a orientação que Deus deu para que ele saísse da caverna. Eclesia significa sair para fora. A igreja nesses dias, ela é conclamada a sair para fora e enfrentar o inimigo. Essa é a nossa responsabilidade, enfrentar o inimigo, porque estamos vivendo uma vida prática de ressurreição. Viver em ressurreição significa não temer a morte, não ter medo da morte, não temer a nada. Abraão foi pedido seu filho, mas ele sabia que se o Senhor tirasse a vida do seu filho em sacrifício, ele saberia que um dia Isaac iria ressuscitar. E essa certeza que nós temos que ter, não temer a morte, porque estamos em vida de ressurreição. Quando se fala da primícia dos que dormem, isso leva-nos a Levíticos 23. Ali fala que no passado, os sacerdotes, o sistema de plantação e de colheita, existiam leis que administravam. E entre essas leis, existia o seguinte aspecto: o primeiro fruto, quando a pessoa começava a plantar as primeiras plantinhas, ali era marcada com uma fitinha. Então, na medida que elas iam crescendo, aquelas que eram marcadas, eram as primeiras a crescer, era pegada, transformada em um molho ou um feixe, e ali era apresentada no templo ao sacerdote. Ali era o primeiro fruto. Esse primeiro fruto era apresentado ao Senhor. Fazia parte da organização e da mordomia do sistema de colheita que era feito em Israel. E esse sistema de colheita foi usado como exemplo, porque além desse primeiro fruto entregar ao sacerdote, Cristo, ele se tornou primeiro, a nossa primícia. Existia um outro aspecto. Dentro dessa plantação de colheita, que era um quadrilátero que era feito, assim se plantava, nos dos quatro cantos, tudo que se caía era chamado de rabiscos. Todos esses rabiscos eram para os pobres. Então, tudo que caía no chão, você não podia pegar. Caiu no chão, era para os pobres. Isso estava relacionado a também a nossa mordomia cristã, em relação a ter ao cuidado, de cuidar das pessoas pobres e necessitadas. Ou seja, Paulo também exortou, dentro desse aspecto da ressurreição, sobre essa mordomia, da preocupação para com as pessoas que estão em necessidade.
Você não sabe que essa crise que estamos vivendo, que o planeta Terra está vivendo, devido ao Covid-19, muitas pessoas estão passando por necessidades, talvez os nossos irmãos da igreja. Então, Paulo nos conclama para que possamos termos um coração de liberalidade, liberdade no ofertar, para que não possa faltar nada na igreja, para que através de todos os recursos financeiros possa suprir todas as necessidades da igreja e, consequentemente, ajudar as pessoas carentes e necessitadas. A igreja da Judéia e Jerusalém estava enfrentando uma situação financeira muito triste. Atos capítulo 11 diz que um profeta chamado Garbo, ele profetizou, isso nos dias do imperador Cláudio, ele profetizou que haveria uma grande fome na terra da Judéia, em Jerusalém. E essa profecia realmente se cumpriu. E quando essa profecia se cumpriu, os irmãos da igreja em Jerusalém começaram a enfrentar muitas dificuldades e passar fome. Paulo, quando ele soube dessa situação, ele pediu para os irmãos de Acaia, da Galácia e da Macedônia para que se juntassem uma grande oferta. Essa oferta não era para Paulo, essa oferta não era para o templo, não era para nada. Era única e exclusivamente para ajudar os necessitados. E ele alertou-os que ele queria que se fizesse um grande ajuntamento de ofertas para que pudesse suprir as necessidades. E houve um espírito de liberalidade muito grande naquela igreja. E Deus fez com que as ofertas fossem liberadas e todas as necessidades de Jerusalém fossem supridas. Então, esse também é um mandamento. A palavra mordomia significa oikonomos, significa que somos mordomos, que somos administradores. Você está pensando que um administrador da igreja é somente a liderança, é somente a tesouraria, é somente o pastor? A responsabilidade da mordomia da igreja é de cada um de nós, porque nós somos a igreja. A igreja, ela é um organismo orgânico, sim, mas ela é um organismo espiritual. Como organismo orgânico, ela tem a sua administração. Mas espiritualmente falando, nós somos a igreja. E como igreja nós temos que nos responsabilizarmos em suprirmos as necessidades. Paulo, ele estava sofrendo bastante crítica, porque o pessoal de Coríntios estava aguardando ele um bom tempo. Mas devido ao fato dele estar em Éfeso, e a Bíblia diz que muitas portas foram abertas do Evangelho em Éfeso. Éfeso tinha muita idolatria. E ele não tinha mais tempo, era o tempo todo pregando, montando igrejas, e ele não teve tempo para retornar para Coríntios. E as pessoas já estavam até criticando o apóstolo Paulo, porque ele não estava aparecendo, né? Mas houve uma preocupação muito grande em admoestar, em cuidar da igreja de Coríntios, não é isso? Então, esse tutorial é justamente para isso, para que nós possamos entendermos a responsabilidade, vivermos uma vida em ressurreição. Viver em ressurreição é uma vida de mordomia cristã. Oikonomos é ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor é servir, é oferecer o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é a sua ressurreição em Cristo. Então lá em Coríntios, olha só como que estava complicada a situação em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, no versículo 20 em diante. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A gente explicou sobre as primícias, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro que ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vinda, porque fala sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade da força. Então é isso, meus irmãos. Jesus está voltando, está às portas. A questão da escatologia bíblica do fim está relacionada justamente ao que a gente falou no começo, ao fato
Olá, irmãos, continuando com o nosso tutorial. Irmãos, quando a gente começou a dizer no começo, havia os mortos, tanto justos como os injustos, eram levados para o mesmo ambiente, não é isso? Ali era chamado de Hades, e no Hades ficavam os ímpios e os justos, e era dividido no meio por um grande abismo. Mas após a morte de Cristo, todos esses justos que viviam no Hades, eles foram para Cristo, para um outro ambiente. A partir de agora, todos os santos, desde da época de Adão até os nossos tempos, todos os santos, eles são levados agora para o paraíso. É por isso que em Lucas, Jesus disse ao ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é mais no Hades, junto com os ímpios, separado apenas pelo abismo. Agora, santos, quando morrem, são levados para um outro ambiente. E esse ambiente é chamado de seio de Abraão ou paraíso. Estão aguardando o Cristo levantar-se do seu trono. A gente falou que Cristo, ele está entronizado. Só que Cristo não ficará entronizado para sempre. Ele há de levantar do seu trono. E o levantar do seu trono é fazer o juízo contra as nações. Vivemos dias bastante difíceis e muitas pessoas têm pregado aí no YouTube afora, estabelecendo datas, que Jesus está vindo, que Deus há de rodear a terra, há de pisar na terra, e estabelecendo que daqui a 15 dias, 3 meses, 2 meses, 1 mês, Jesus há de vir, há de buscar a igreja, que estamos no finalzinho. Mas na verdade não, irmãos. Podem manter a calma, que Jesus está voltando sim. Mas a Bíblia, ela tem um processo, e esse processo já foi revelado para os profetas. Você não precisa ficar procurando no YouTube nenhum profeta, porque ele não vai ter nenhuma revelação a mais. Todas as revelações, principalmente o último profeta, o último apóstolo a morrer, foi João. E ele recebeu todas as revelações necessárias para o tempo do fim. Então, se você quiser saber sobre o tempo do fim, você estuda sobre o Velho Testamento, sobre os grandes profetas maiores e menores, e sobre o livro, principalmente, de Apocalipse. Ali você vai ter uma clara revelação do tempo do fim. Isso é chamado de escatologia bíblica. Não adianta ficar procurando revelações que ninguém vai ter nada de novo a revelar. Principalmente, Deus não há de descer na terra, porque a terra não suporta a glória de Deus. Deus tem que purificar a terra primeiro, para que Cristo venha. Cristo primeiro, ele virá em secreto, porque a terra tem tanto pecado, tanta impureza, que ela não suportará, Deus não pisará os seus pés aqui na terra, enquanto não passar pelo processo de purificação. A Bíblia fala, em Apocalipse capítulo 12, de uma mulher. E essa mulher, ela está diante de um dragão. Esse dragão é a antiga serpente. E esse dragão, essa serpente, ela passou por um processo metabólico. E esse processo metabólico, ela deixou de ser uma serpente, que era a serpente de Gênesis 3, e agora ela se transforma num grande dragão vermelho. Esse grande dragão vermelho, ele agora está diante dessa mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Satanás agora está diante da igreja para tentar devorar. Mas ela quer devorar o quê? Ela não quer devorar a igreja como instituição. Ela quer gerar o que a igreja gera. O que a igreja gera? Ela gera vencedores. Quem são os vencedores? São os vencedores, diz Apocalipse capítulo 2. Todos aqueles que estão nas 7 igrejas da Ásia, todos ali têm a mesma mensagem: ao que vencer. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, enfim, todos aqueles são chamados aos vencedores, ao que vencer, ao que vencer. Todos têm um chamado aos vencedores. E esses vencedores são os componentes da igreja. A igreja é composta de vencedores. Esses vencedores, eles estão crescendo dentro da igreja. Só que com determinado tempo, que são esses sofrimentos, desde que Cristo morreu e foi assunto aos céus, o que aconteceu? A igreja começou a sentir dores de parto. Desde Mateus capítulo 16,
que ela se instituiu como igreja e oficialmente no mundo espiritual, em Atos capítulo 2, ela se tornou a igreja profética, ali ela já começou a ser perseguida brutalmente por esse dragão. E agora esse dragão, ele tem crescido, tem evoluído, e ele está diante dessa mulher, tentando devorar o que está dentro dela. E o que está dentro dela são os vencedores. Esses vencedores chamados de varão perfeito, maturidade perfeita. Vencedores não é uma pessoa que se deu bem na vida. Vencedor é uma pessoa madura, é uma pessoa que fez com que Cristo crescesse dentro de si e se tornou uma pessoa madura, e esse maduro é uma pessoa perfeita, um varão em estatura de Cristo. E essa mulher, ela irá gerar esse filho varão. Quando o dragão estiver para devorá-la, no exato segundo ela vai gerar a luz ao filho varão, ou seja, os vencedores. Esses vencedores é a igreja dos vencedores, que irão para o trono de Deus. Olha só, irão para o trono. Só que Cristo ainda estará no trono. Significa que ela ainda não desceu à terra, porque ainda há alguns processos a enfrentar. A partir do nascimento do filho varão, indo para o céu, indo para a glória, a encontrar-se com Cristo nos ares, que é chamado de arrebatamento da igreja, vai se acontecer o seguinte processo. Nós vemos então que de dores de parto é o que nós estamos vivendo em toda a história da humanidade. A humanidade já tem enfrentado dores de parto. A igreja de Cristo na terra tem enfrentado dores de parto. Você está assustado com o momento que está passando? Mas vou dizer uma coisa para você. Você acostumou, durante todo esse tempo, a assistir às grandes tragédias mundiais, sentado no seu sofá, comendo pipoca. Você assistiu ao tsunami devorar 400 mil pessoas em 2011. Você viu terremoto no Haiti comendo pipoca na sua sala. Você viu as grandes pragas, o que o ebola fez no continente africano, aquele vírus terrível. Você sabe o que a AIDS está fazendo no mundo, mas você assiste dentro do seu sofá, porque você acha que colocaram na sua cabeça que Deus é brasileiro e que nunca vai chegar nada no Brasil. Só que Deus hoje está tocando as nações, porque nós estamos saindo de um processo dispensacional. Esse processo dispensacional é o processo de dores de parto para contrações de parto. O que é contrações? Quando chega nas contrações, é porque verdadeiramente uma criança de nascer, e essa criança vai nascer dessa mulher, e essa mulher há de gerar o filho varão. O filho varão são os vencedores, a igreja vai ser arrebatada. Só que é interessante que vai ser arrebatada apenas o filho varão. Essa mulher ela vai continuar. E quando ela continuar, a Bíblia diz que um grande dragão vermelho vai atrás dessa mulher para tentar devorá-la. E da sua boca sairá um grande rio para tentar submergir essa mulher. Mas a Bíblia diz que a terra há de se abrir e vai devorar esse rio, vai impedir que essa mulher seja submergida. Essa mulher vai representar a parte da igreja que não gerou salvação, que gerou no seu ventre vento ao invés de salvação, ao invés do filho varão, ao invés de vencedores. Essa igreja gerou derrotados, porque tem igreja que está grávida, que está sentindo dor de parto, que está sentindo contrações, mas ela tem gerado vento para Deus, não tem gerado salvação. Isso é forte, meu irmão. Mas eu vou dizer para vocês, isso é profético. Isso está em Isaías capítulo 26, olha só. Ó Senhor, 16, 26, 16. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Só porque oração secreta, aqui está se referindo à mulher que vai ficar. Essa mulher que ela ficou, foi levada para o deserto por uma águia, e chegando do deserto, ela se transforma agora em Israel. O Israel que vai ficar. Os judeus não serão arrebatados. Eles ficarão nesse deserto, só que Deus terá um cuidado com Israel. Deus irá cuidar dessa igreja, desse Israel que vai ficar por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, esse Israel há de se juntar também outras pessoas que vão se converter. É isso mesmo, vai ter pregação na grande tribulação. Assim que a igreja foi arrebatada,
vai se iniciar o processo chamado de grande tribulação, que é dividido em 2 períodos. Um período de falsa paz, que vai ser 3 anos e meio, e verdadeiramente a grande tribulação depois dos 3 anos e meio final, para se consumar a economia de Deus. E essa mulher que fica no deserto, Deus terá misericórdia dela, ela será sustentada por 1260 dias. E essa passagem de Isaías, está se referindo à situação de Israel e de Judá, quando foi invadido por Babilônia, isso historicamente. Mas profeticamente se refere à igreja que vai ficar. Olha só, essa igreja que vai ficar, olha só o que ela fala. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, olha só, tem dores de parto, e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Ela está admitindo a situação, né? Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Olha só, essa igreja deu à luz não o filho varão, ela deu à luz vento. Livramento não trouxemos à terra. Olha, não trouxemos livramento à terra. O que significa isso? Não pregou o evangelho, não pregou a doutrina da salvação, não pregou a doutrina da ressurreição, não pregou a doutrina da escatologia, da vinda de Jesus. Ela não gerou salvação na terra. Ela trouxe alegria, trouxe entretenimento, danças, palmas e gritos e tudo mais, mas não trouxe salvação à terra. Não é isso? Porque ela só gerou vento e não trouxe salvação à terra. E nem caíram os moradores do mundo. Olha só o que acontece com essas pessoas da grande tribulação que não se converteram. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Olha só que passagem terrível, né? Então Deus ele se compadece dessa mulher e ele dá uma exortação a ela, porque essa mulher aqui, que ela está fazendo esse monólogo com o profeta, ela não aceitou, né? Ela não aceitou verdadeiramente se entregar para o anticristo, né? Mas, no entanto, ela passou por um processo e Deus a sustentou, Deus a abrigou, e vai se iniciar o processo dos 3 anos e meio de falsa paz e vai começar a grande tragédia. Mas como eles reconheceram na grande tribulação o nome do Senhor, então Deus ele manda eles se trancarem, porque a ira vai começar, mas Deus ainda vai protegê-los. É por isso que ele fala aqui, vai, povo meu, entra nos teus quartos. O povo meu aqui é o povo de Israel, não é mais a igreja, não é isso? Entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento. Esse momento é mais os 3 anos que faltam, 3 anos e meio, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. Sairá do seu lugar, ele está entronizado, mas uma hora ele vai sair do trono, ele vai levantar do trono, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Então muitos estão achando que todo esse processo as pessoas voltarão normais, será um novo mundo. Não será um novo mundo. As pessoas continuarão nos seus erros, nas suas iniquidades, mas haverá um julgamento, está vindo o julgamento. As dores de parto serão mais intensificadas. A partir de agora a igreja tem que assumir uma nova posição, um novo posicionamento. As coisas vão se apertar cada vez mais. É um período dispensacional que está terminando e vai se iniciar o processo de contrações de dores. E esse parto vai acontecer. O filho do varão está para sair. O filho do varão vai ser gerado ao trono de Deus e vai ficar uma mulher, e essa mulher que ficar, ela vai ser de Israel, e todos aqueles que se lembrarem que um dia teve uma pregação. Essa pregação nem todos vão entender que houve um arrebatamento, porque esse arrebatamento será em secreto durante 3 anos e meio. Vocês perceberam que Apocalipse começa nas aberturas de selos. Depois das aberturas de selo, vem as trombetas. Qual a diferença? A diferença é que selos era o que era secreto. Somente quem tinha acesso
o remetente tinha acesso àquela carta que era selada, somente a pessoa que era endereçada aquela carta, e era selado. E uma vez selado, para abrir aquilo não era qualquer um que poderia abrir, ou seja, não era revelado para qualquer um. Então, selo é selado, é secreto. Tudo que é secreto está naquela abertura dos livros, aqueles primeiros 4 selos. Ali está se referindo, sabe o quê? Está se referindo exatamente ao arrebatamento da igreja, ao surgimento do falso profeta, que irá trazer o anticristo, revelar o anticristo para o mundo, e o anticristo terá a força e o poderio do grande dragão, o grande dragão vermelho. Sabe o que está acontecendo com o mundo? O mundo está empobrecendo com essa crise. Mas sabe quem é o grande dragão vermelho? Etimologicamente falando, é a China. A China está se tornando a nação mais poderosa do mundo, e ela está se preparando para dar um golpe final contra a igreja. E a Bíblia diz que esse mesmo dragão, ele terá 7 cabeças. Esse dragão de Apocalipse 12 é o mesmo dragão de Apocalipse 13. Só que esse dragão de Apocalipse 12, ele tem coroas na sua cabeça. E Apocalipse 13, ele tem sobre os seus chifres. Ou seja, ele vai entregar o seu poder ao anticristo. O dragão irá formar uma coligação de 7 nações para destruir, tentar destruir Israel. Daí Deus vai interferir, vai resgatar Israel, vai resgatar a igreja e vai se iniciar a grande tribulação. Isso é sério. Isto não é historinha. Isso está para acontecer. Deus abençoe, irmãos.